O sol ainda nem tinha nascido direito quando Bel Francisco já estava sentado na praça da cidadezinha, com o violãozinho velho encostado no peito magro e uma latinha de sardinha vazia na frente dos pés descalços. O menino de apenas 5 anos não enxergava nada desde que nasceu, mas tinha uma voz que arrepiava qualquer pessoa que passasse por ali. Naquela manhã de terça-feira, igual a todas as outras dos últimos 2 anos, ele começou a cantar baixinho uma música que inventava na hora, falando da fome que doía na barriga e da saudade da mãe que tinha ido embora quando ele era bem pequeno. As palavras saíam do coraçãozinho dele como se fossem lágrimas cantadas, tocando fundo em quem escutava. A praça estava quase vazia. Só tinha o seu Zé da padaria varrendo a calçada e a dona Ellen das Graças abrindo a lojinha de tecidos. Mas mesmo assim, Bel cantava como se tivesse uma multidão na frente dele. Era assim todos os dias, porque ele sabia que se não cantasse, não comia. O moleque morava numa casinha de taipa que mais parecia um galinheiro, lá nos fundos da cidade, perto do lixão. Não tinha família, não tinha ninguém no mundo. A única coisa que ele tinha era aquela voz que Deus tinha dado para ele e o violãozinho que encontrou jogado na rua um dia desses. Quando o sol ficou mais forte e o movimento começou a aparecer, Bel aumentou o tom da voz. Ele cantava sobre um menino sozinho que sonhava em ter uma família, uma casa de verdade, comida todo dia na mesa. As pessoas paravam para escutar e algumas jogavam umas moedas na latinha, mas a maioria só escutava e seguia o caminho. Era quase 8 da manhã quando chegou na praça uma caminhonete preta, toda reluzente, que parou bem em frente ao banco onde Bel estava sentado. De dentro desceu um homem alto, cabelo grisalho, vestido com roupa de fazendeiro, mas roupa cara que mostrava que ele tinha dinheiro. Duda Sebastião era conhecido em toda a região como o fazendeiro mais rico e mais atravessado que já tinha pisado naquela terra. O homem tinha 65 anos, era dono de 3 fazendas enormes e não dava bom dia nem para o padre. Todo mundo na cidade sabia que ele era mais duro que pau seco, nunca tinha casado, não tinha filhos, vivia sozinho na fazenda grande que herdou do pai. O fazendeiro parou na frente do menino e ficou ali parado, só escutando. Bel não sabia que tinha alguém na frente dele, porque Duda não fez barulho nenhum. O menino continuava cantando, agora uma música sobre um velho que vivia sozinho numa casa grande, mas que no fundo do coração era triste igual ele. As palavras que saíam da boca do menino pareciam que foram feitas especialmente para tocar no coração do fazendeiro. Duda sentiu uma coisa estranha no peito, uma coisa que não sentia há muitos anos. Era como se o moleque tivesse abrindo uma porta no coração dele que estava trancada há décadas. Quando Bel terminou a música, ele percebeu que tinha alguém na frente dele. Levantou a cabecinha e sorriu, mesmo sem enxergar nada. "Bom dia, seu moço. O senhor gostou da música?" Duda ficou sem saber o que responder. Nunca na vida dele tinha parado para conversar com criança na rua. Nunca tinha dado atenção para ninguém que pedia esmola. Mas alguma coisa naquele menino pequeno, cego e cheio de esperança, mexeu com ele de um jeito que não conseguia entender. Você canta todo dia aqui?" perguntou Duda com a voz meio travada. "Todo dia, sim, senhor. Desde que o sol nasce até anoitecer. É assim que eu consigo comer. Minha barriga está roncando desde ontem de tarde, mas se Deus quiser, hoje eu vou conseguir comprar um pão." O fazendeiro olhou para a latinha e viu que só tinha algumas moedas de pouco valor. Não era nem para comprar um pão direito. Sentiu uma vontade estranha de jogar dinheiro ali, mas se controlou. Duda Sebastião não era de ajudar ninguém e não ia começar agora. "Como é seu nome, menino?" "Bel Francisco, senhor." "E o seu?" Duda ficou surpreso com a educação do moleque. Mesmo sendo órfão e vivendo na rua, o menino falava com respeito, não pedia nada além do que estava tentando ganhar cantando. Eu tenho que ir embora", disse Duda, sem responder à pergunta.
O fazendeiro voltou para a caminhonete e foi embora, mas durante todo o caminho até a fazenda, não conseguiu tirar a voz do menino da cabeça. Era uma voz que lembrava alguma coisa, mas ele não sabia o quê. Uma lembrança antiga que doía só de pensar. No dia seguinte, Duda apareceu na praça de novo. E no outro dia também. Sempre parava longe, se escondendo atrás da igreja para ninguém ver que ele estava ali escutando o menino cantar. O povo da cidade começou a notar que o fazendeiro andava aparecendo muito na cidade, coisa que nunca tinha acontecido antes. Ellen das Graças foi a primeira a desconfiar. Ela viu Duda parado atrás da igreja várias vezes, sempre quando o menino estava cantando. Comentou com as amigas, e logo toda a cidade estava falando sobre o fazendeiro rico que tinha virado freguês das cantorias do órfão cego. Uma semana depois de começar a aparecer na praça, Duda tomou uma decisão que nem ele mesmo entendeu direito. Numa manhã bem cedo, antes de Bel chegar na praça, ele deixou um envelope embaixo do banco onde o menino sempre sentava. Dentro tinha R$ 50, mais dinheiro do que Bel conseguia juntar em um mês inteiro. Quando o menino chegou na praça e tateou o banco para sentar, achou o envelope. Não conseguia ler o que estava escrito, mas alguém explicou para ele que tinha dinheiro ali dentro. Bel ficou tão emocionado que começou a chorar e a agradecer a Deus por ter mandado um anjo cuidar dele. Tem um anjo me protegendo, dizia Bel para todo mundo que queria escutar. Alguém muito bom está olhando por mim. Duda, escondido atrás da igreja, viu a alegria do menino e sentiu uma coisa que nunca tinha sentido na vida. Uma vontade de proteger alguém, de ser importante na vida de outra pessoa. Mas, ao mesmo tempo, uma culpa danada tomou conta dele. Uma lembrança que tentava enterrar há mais de 20 anos. Assista até o final. Você não vai se arrepender. Comente o que você acha que vai acontecer. Sua opinião é muito importante e se inscreva no meu canal para apoiar meu trabalho. Sua ajuda é muito importante. Os dias foram passando e toda semana aparecia um envelope com dinheiro embaixo do banco. Bel agora conseguia comer todo dia, comprou sapatos e roupas novas, mas continuava indo na praça cantar porque dizia que era sua missão alegrar o coração das pessoas. O que o menino não sabia é que Duda estava começando a viver só para aqueles momentos na praça. O fazendeiro rico, que sempre foi mais duro que pedra, agora passava as noites sem dormir, pensando no sorrisinho do moleque cego e na voz que mexia com o fundo da alma dele. Mas tinha uma coisa que Duda não contava para ninguém, um segredo que carregava há décadas e que a voz de Bel fazia lembrar todo dia. Um segredo que, se descoberto, ia mudar a vida dos dois para sempre. E foi numa manhã de chuva que tudo começou a desmoronar. Bel chegou na praça molhado da cabeça aos pés, tremendo de frio, mas mesmo assim começou a cantar. Duda, que estava escondido como sempre, não aguentou ver o menino naquela situação. Pela primeira vez em 20 anos, o fazendeiro atravessado se aproximou de alguém que precisava de ajuda. Tirou o casaco e foi até Bel, que levantou a cabecinha surpreso quando sentiu que alguém estava colocando uma roupa seca nele. "Quem é o senhor?" perguntou Bel, com a voz trêmula de frio. "Eu sou..." Duda parou, não sabia como responder. Como é que ia explicar que era ele quem estava cuidando do menino há semanas, mas nunca tinha tido coragem de se apresentar? Foi nesse momento que Dona Ellen das Graças, que estava espiando da loja, resolveu atravessar a rua. Ela chegou perto dos dois e olhou bem na cara do fazendeiro, que estava vermelho de vergonha por ter sido descoberto. Então, era o senhor mesmo que estava deixando dinheiro para o menino, disse Ellen com um sorrisinho no canto da boca. Duda ficou branco que nem papel. O segredo tinha sido descoberto e agora todo mundo ia saber que o fazendeiro mais atravessado da região tinha um coração mole por um órfão cego.
A cara de Duda Sebastião ficou mais vermelha que pimentão quando Dona Helen das Graças falou alto o suficiente para metade da praça escutar. O fazendeiro, que sempre foi orgulhoso demais para admitir qualquer fraqueza, agora estava ali, exposto na frente de todo mundo, sem saber onde enfiar a cara. Dona Helen, por favor, tentou Duda com a voz baixa, quase implorando para a mulher não fazer escândalo. Mas Bel Francisco, que ainda estava com o casaco do fazendeiro nos ombros, levantou a cabecinha e sorriu daquele jeito inocente que só criança sabe fazer. O menino estendeu a mãozinha pequena na direção da voz de Duda, tateando no ar até encontrar o braço dele. Então, é o senhor que é meu anjo da guarda? Perguntou Bel, apertando o braço do fazendeiro com uma força que surpreendeu o homem grande. Duda olhou para baixo e viu aqueles olhinhos claros, sem vida, mas cheios de uma gratidão tão pura que fez o coração dele apertar igual punho fechado. Nunca na vida tinha visto alguém olhar para ele daquele jeito, como se ele fosse uma pessoa boa de verdade. Eu só... Duda engasgou. Não conseguia formar uma frase direito. Meu anjo, repetiu Bel, agora abraçando a perna do fazendeiro com os dois bracinhos. Eu sabia que Deus tinha mandado alguém especial para cuidar de mim. Eu sentia, sabe? Toda vez que o senhor estava perto, meu coração ficava quentinho. O fazendeiro sentiu uma coisa estranha acontecendo dentro do peito. Era como se um nó que ele carregava há 20 anos tivesse se soltado de uma vez. As lágrimas começaram a descer pela cara calejada e ele não fez nada para esconder. Dona Helen, que tinha a língua grande, mas o coração bom, percebeu que tinha acontecido alguma coisa importante ali. Ela se aproximou dos dois e pôs a mão no ombro do fazendeiro. Seu Duda, o senhor está bem? Perguntou, agora com a voz mais doce. Faz 20 anos que eu não choro, disse Duda, limpando o rosto com as costas da mão. 20 anos que eu não sinto nada além de raiva e solidão. Bel soltou a perna do fazendeiro e segurou na mão dele, entrelaçando os dedinhos pequenos com os dedos grossos e calejados do homem. Por que o senhor está triste, seu anjo? Agora a gente se achou, não precisa mais ficar sozinho. As palavras do menino atingiram Duda como se fosse um soco no estômago. Como é que aquela criança que não tinha nada no mundo podia falar de solidão como se entendesse exatamente o que ele sentia? Naquele momento, começou a chover mais forte. Dona Helen chamou os dois para dentro da loja e, pela primeira vez em décadas, Duda entrou num estabelecimento comercial da cidade. Bel não soltava a mão dele por nada, como se tivesse medo que seu anjo da guarda desaparecesse de novo. Dentro da loja, sentados numa cadeirinha de plástico atrás do balcão, Duda olhava para Bel e não conseguia entender como tinha chegado naquela situação. Ele, que sempre evitou qualquer tipo de envolvimento com as pessoas da cidade, agora estava ali segurando a mão de um órfão cego. Seu anjo, posso fazer uma pergunta? Disse Bel, balançando as perninhas que não alcançavam o chão. Pode perguntar, respondeu Duda, ainda meio perdido com tudo que estava acontecendo. Por que o senhor ficava escondido? Eu não mordo não, sou bonitinho, disse o menino, dando uma risadinha que fez até Dona Helen sorrir. Duda ficou calado por um tempo, pensando em como responder. Como é que ia explicar para uma criança de 5 anos que ele tinha tanto medo de se magoar de novo, que preferia ficar longe de todo mundo? Eu não sou muito bom com pessoas, moleque. Faz muito tempo que eu vivo sozinho. Mas por quê? Todo mundo precisa de alguém. Até os passarinhos vivem em bandos. A inocência do menino estava destruindo todas as defesas que Duda tinha construído ao longo dos anos. Como é que uma criança que vivia na rua, sem família, sem nada, podia ter uma sabedoria tão grande? Meu neto... Começou Duda, mas parou na metade da frase. Nunca falava sobre isso com ninguém. O senhor tem neto? Perguntou Bel animado. Ele é da minha idade? A gente pode brincar junto?
O silêncio que se formou dentro da loja foi pesado que nem chumbo. Dona Ellen percebeu que tinha mexido numa ferida profunda e fez sinal para Bel ficar quietinho. Eu tinha um neto, disse Duda, com a voz quebrada. Ele morreu num acidente quando tinha 5 anos, a mesma idade que você tem agora. Bel ficou quieto por um momento processando a informação. Depois, sem dizer nada, se levantou da cadeira e abraçou Duda com toda a força que tinha no corpinho pequeno. Seu anjo, o senhor perdeu seu netinho e eu perdi minha família. A gente tá igual, né? 2 sozinhos que se acharam. Duda desabou. 20 anos de dor guardada saíram de uma vez, e ele chorou nos braços daquela criança como não chorava desde o dia do acidente. Bel ficou ali, abraçado nele, fazendo carinho na cabeça do fazendeiro, como se fosse ele o adulto consolando uma criança. Não chora não, seu anjo. Agora a gente tem um ao outro. Quando a chuva passou e eles saíram da loja, tudo tinha mudado entre os dois. Duda não conseguia mais imaginar sua vida sem aquele menino pequeno e corajoso. Mas tinha um problema. Como é que um homem solteiro de 65 anos ia cuidar de uma criança? Bel, onde você mora? Perguntou Duda. Numa casinha lá nos fundos da cidade, perto do lixão. É pequena e feia, mas é minha. O coração do fazendeiro apertou quando imaginou o menino sozinho naquela casa. Tomou uma decisão que nem ele mesmo sabia de onde veio. Que tal você ir dormir na minha casa hoje? Só para não ficar sozinho na chuva. Os olhinhos de Bel se iluminaram de um jeito que nem precisava enxergar para ver a felicidade. Posso mesmo, seu anjo? Posso dormir na casa do Senhor? Pode sim, moleque, pode sim. O caminho até a fazenda foi silencioso, mas não era um silêncio ruim. Era como se os dois tivessem encontrado uma paz que procuravam há muito tempo. Bel ia no banco do passageiro da caminhonete, cantarolando baixinho uma música feliz pela primeira vez desde que Duda o conhecia. Quando chegaram na fazenda, Bel ficou impressionado com o tamanho da casa, mesmo sem poder ver. Ele tateava as paredes, contava os passos, sentia o cheiro de cada cômodo. Que casa grande, seu anjo! O senhor mora sozinho nesse casarão todo? Moro sim. Há 20 anos que não tem mais ninguém aqui além de mim. Deve ser muito triste ficar sozinho numa casa tão grande. Duda mostrou um quarto para Bel. Arrumou uma cama confortável, deu banho no menino e preparou uma janta de verdade para ele. Fazia tanto tempo que não cozinhava para outra pessoa que quase tinha esquecido como fazer. À noite, quando Bel já estava dormindo, Duda ficou sentado na varanda, olhando para as estrelas e pensando em como a vida dele tinha mudado completamente em um só dia. Pela primeira vez em 20 anos, a casa não estava silenciosa. Dava para ouvir a respiração calma do menino dormindo, e aquele som era mais bonito que qualquer música. Mas a paz durou pouco. No meio da madrugada, Duda acordou com um grito vindo do quarto de Bel. Correu até lá e encontrou o menino acordado, chorando e tremendo. "Pesadelo, moleque?" perguntou Duda, sentando na cama e fazendo carinho na cabeça do menino. "Eu sonhei que meu anjo tinha ido embora e me deixado sozinho de novo", disse Bel, ainda soluçando. "Sonhei que tudo era mentira e que eu ia voltar para a casinha feia." "Não, meu filho. Eu não vou te deixar sozinho nunca mais." Foi a primeira vez que Duda chamou Bel de meu filho, e as 2 palavras saíram da boca dele tão naturais como se sempre tivesse sido pai. "Promete, seu anjo? Promete mesmo?" "Prometo, meu filho. Prometo." Duda ficou ali até Bel dormir de novo, mas quando estava voltando para o próprio quarto, ouviu o menino falar dormindo. "Obrigado, vovô Duda. Obrigado por me achar." O fazendeiro parou no meio do corredor. "Vovô?" O menino tinha chamado ele de vovô? E por que aquilo tinha soado tão certo, tão natural? Naquela noite, Duda não conseguiu dormir. Ficou pensando em como ia fazer para cuidar de Bel, em como ia explicar para o povo da cidade que tinha adotado um órfão. Mas mais que tudo,
ficou pensando numa coisa estranha. Por que a voz do menino lembrava tanto a voz do neto que tinha perdido? De manhã cedo, quando Bel acordou, ele perguntou: Vovô Duda, posso chamar o senhor de vovô? É que eu nunca tive um vovô, e o senhor é igualzinho como eu imaginava que seria. Duda sentiu o coração bater mais forte. Vovô. Há 20 anos ninguém o chamava de vovô. Pode chamar, meu filho, pode chamar. Mas quando foram tomar café, chegou na fazenda uma visita que Duda não esperava. Era Débora Patrícia, assistente social da prefeitura, acompanhada de 2 policiais. Seu Duda, recebemos uma denúncia de que o senhor está com uma criança em situação irregular. Precisamos conversar. O coração de Duda gelou. Alguém tinha denunciado ele por estar cuidando de Bel. E agora, quando finalmente tinha encontrado uma razão para viver, iam tirar o menino dele. A assistente social, Débora Patrícia, era uma mulher séria, de uns 40 anos, que não sorria nem se fosse paga para isso. Ela entrou na casa de Duda com os 2 policiais atrás, olhando tudo como se tivesse procurando alguma coisa errada. Seu Duda, o senhor tem algum documento que comprove que tem autorização para ficar com essa criança? Perguntou Débora, tirando uma prancheta da bolsa. Duda sentiu o chão fugir debaixo dos pés. Claro que não tinha documento nenhum. Tinha sido tudo muito rápido, muito natural. Nunca pensou que precisaria de papel para cuidar de alguém que precisava de ajuda. Não tenho não, dona Débora. Mas o menino não tem família, estava passando necessidade. Isso não importa, seu Duda. Existe um procedimento legal para essas situações. A criança tem que ir para um abrigo enquanto a gente resolve a situação. Bel, que estava segurando na camisa do fazendeiro, começou a tremer quando ouviu a palavra abrigo. O menino já tinha ouvido falar daqueles lugares onde botavam as crianças sem família. Lugares frios, cheios de gente, onde ninguém ligava para ninguém. Não, por favor! Gritou Bel, abraçando a perna de Duda com toda a força. Eu não quero ir pro abrigo. Vovô Duda, não deixa eles me levarem. O coração do fazendeiro se despedaçou quando viu o desespero do menino. Era igualzinho ao desespero que ele tinha sentido quando perdeu o neto, 20 anos atrás. A mesma sensação de que estavam arrancando um pedaço da alma dele. Dona Débora, por favor, o menino está bem aqui, está sendo cuidado. Seu Duda, o senhor não entende. É a lei. Não posso deixar uma criança ficar com alguém que não tem nenhuma documentação, nenhuma preparação para cuidar de menor. Foi nesse momento que chegou mais uma pessoa na fazenda. Era Ellen das Graças, que tinha vindo correndo quando soube da movimentação na casa do fazendeiro. Dona Débora, com todo o respeito, mas esse homem salvou esse menino, disse Ellen, ofegante de tanto correr. Vocês sabem como o Bel vivia antes? Passando fome na rua, dormindo numa casinha que mais parecia chiqueiro. Dona Ellen, eu entendo a situação, mas tenho que seguir o protocolo. Bel começou a chorar de um jeito que partia o coração de qualquer pessoa. Não era um choro de birra, era um choro de quem estava perdendo tudo de novo. Vovô Duda, eu prometo que vou ser bonzinho, que não vou dar trabalho. Por favor, não deixa eles me levarem. Duda se ajoelhou na frente do menino e segurou o rostinho pequeno entre as mãos grandes. Escuta aqui, meu filho, eu vou fazer tudo o que tiver ao meu alcance para você não ir para lugar nenhum. Eu prometo. Mas e se eles me levarem mesmo assim? Aí eu vou buscar você. Vou na justiça, vou falar com quem for preciso, mas eu não vou te abandonar. Entendeu? Débora, que estava assistindo a cena, sentiu uma pontada no peito. Ela já tinha visto muita coisa na profissão, mas nunca tinha visto um vínculo se formar tão rápido e tão forte entre 2 pessoas. Seu Duda, vou dar um prazo de 15 dias para o senhor regularizar a situação. Nesse tempo, a criança pode ficar aqui, mas eu vou fazer visitas para verificar se está tudo certo. O alívio nos rostos de Duda e Bel foi imediato. 15 dias era pouco tempo, mas era alguma coisa. E o que eu preciso fazer para regularizar? Perguntou Duda. Primeiro, fazer um curso para pessoas que querem adotar.
Depois, passar por uma avaliação psicológica, preparar a casa para os padrões de segurança e por aí vai. Não é simples. Quando todos foram embora, Duda sentou na varanda com Bel no colo. O menino estava calmo agora, mas ainda agarrado no fazendeiro como se fosse soltar fogo. Vovô Duda, o que é adotar? É quando uma pessoa que não tem filhos pega uma criança para criar como se fosse filho de verdade. E o senhor quer me adotar? Quero sim, meu filho. Mais que tudo na vida. Então, eu vou ser seu neto de verdade? Vai sim. Se tudo der certo, você vai ser meu neto pro resto da vida. Bel ficou quieto por um tempo pensando. Vovô Duda, posso contar uma coisa pro senhor? Pode contar qualquer coisa, moleque. Eu sempre sonhei em ter um vovô. Toda noite antes de dormir, eu pedia para Deus mandar alguém da família para me buscar. Acho que ele ouviu minha oração. Duda apertou o menino mais forte no colo. Também teve vontade de contar que toda noite, há 20 anos, ele pedia para Deus trazer o neto de volta. Será que Deus tinha escutado os dois ao mesmo tempo? Nos dias seguintes, Duda se jogou de cabeça nos preparativos para a adoção. Fez o curso obrigatório, onde aprendeu sobre os cuidados com criança, direitos e deveres de quem adota. Reformou a casa, colocou grades nas janelas, trocou produtos de limpeza de lugar, fez tudo o que pediram. Bel ajudava em tudo que podia. O menino tinha uma alegria contagiante. Transformou a casa que era silenciosa, que nem cemitério, numa casa cheia de vida. Ele cantava o dia todo, fazia perguntas sobre tudo, queria conhecer cada cantinho da fazenda. Foi durante esses dias que Duda descobriu algo que o deixou de boca aberta. Bel não era cego de nascença. Ele tinha perdido a visão num acidente quando era bebê, mas os médicos nunca tinham examinado direito para saber se tinha chance de voltar a enxergar. Como assim, doutor? Perguntou Duda ao médico que examinou Bel. Pela idade que ele perdeu a visão e pelo tipo de trauma, existe uma possibilidade de cirurgia. Não é garantido, mas existe uma chance. O coração de Duda disparou. Será que era possível? Será que seu netinho do coração podia voltar a enxergar? E quanto custa essa cirurgia? É cara, seu Duda. Uns 100 mil reais? Tem que ser feita numa clínica especializada na capital. 100 mil reais era muito dinheiro, mesmo para um fazendeiro rico. Mas Duda não pensou duas vezes. Se tinha uma chance, por menor que fosse, ele ia tentar. Doutor, se eu conseguir o dinheiro, quando pode ser a cirurgia? Assim que o senhor regularizar a situação legal da criança. Não posso operar sem autorização dos responsáveis legais. Mais uma razão para correr atrás da adoção. Duda voltou para casa, decidido a mover céus e terras para conseguir adotar Bel o mais rápido possível. Mas no 10º dia do prazo dado pela assistente social, aconteceu uma coisa que ninguém esperava. Chegou na fazenda um homem que dizia ser parente de Bel. Meu nome é Fábio Andrade, disse o homem, um sujeito de uns 50 anos, bem vestido, mas com cara de quem não era muito confiável. Eu sou primo da mãe do menino. Soube que ele está aqui e vim buscar. Duda sentiu o sangue gelar nas veias. Depois de tudo que tinha passado, de todo o amor que tinha crescido entre ele e Bel, agora aparecia alguém da família do menino? E onde o senhor estava esse tempo todo? Perguntou Duda, tentando controlar a raiva. Eu morava em outro estado. Não sabia que o menino estava passando necessidade. Mas agora eu vim buscar. Ele é da minha família. Bel, que estava brincando no quintal, ouviu vozes estranhas e veio até a varanda. Quando Fábio falou o nome da mãe dele, o menino ficou branco que nem papel. O senhor conhecia minha mãe? Perguntou Bel, com a voz trêmula. Claro que conhecia. Era prima da minha mãe. Eu vim te buscar para você morar comigo. Mas alguma coisa na voz do homem não soava certa. Bel, que era cego, mas tinha a audição apurada, percebeu que o homem estava mentindo em alguma coisa. Como era o nome da minha mãe? Perguntou Bel, testando o homem. Era Maria,
disse Fábio, hesitando. Não era, não. Minha mãe se chamava Carmen Dolores. Fábio ficou vermelho, pego na mentira, mas não desistiu. Ah, sim, Carmen. É que todo mundo chamava ela de Maria. Olha, menino, eu vim te buscar porque soube que você tá morando com esse homem aí. E isso não tá certo. Duda percebeu que tinha alguma coisa muito errada nessa história. Que tipo de parente aparece depois de 5 anos para buscar uma criança? E por que o homem não sabia nem o nome da suposta prima? Seu Fábio, o senhor tem algum documento que prove esse parentesco? Perguntou Duda. Não preciso de documento, basta olhar para a cara do menino. É igualzinho à família. Nesse momento, Bel fez uma coisa que surpreendeu todo mundo. O menino se escondeu atrás de Duda e disse: Eu não quero ir com esse homem. Ele não é da minha família. Minha família é o vovô Duda. Fábio ficou nervoso com a recusa do menino. Escuta aqui, moleque. Eu sou seu parente de sangue. Esse velho aí não é nada seu. Ele é meu vovô, sim, gritou Bel. Ele me ama de verdade. Não igual esse homem que nem sabia o nome da minha mãe. Foi nesse momento que Duda tomou uma decisão. Alguma coisa estava muito errada nessa história. E ele não ia deixar ninguém levar Bel enquanto não descobrisse a verdade. Seu Fábio, o senhor vai ter que provar na justiça que é parente do menino. Enquanto isso, ele fica comigo. Você não pode fazer isso. Eu vou chamar a polícia. Pode chamar. Eu também vou chamar. Vamos ver quem tá com a razão. Fábio foi embora bufando de raiva, ameaçando voltar com o advogado. Duda ficou preocupado, mas uma coisa ele sabia. Não ia entregar Bel para qualquer pessoa que aparecesse dizendo ser parente. Naquela noite, abraçado com o netinho do coração, Duda tomou uma decisão que mudaria tudo. Ia investigar o passado de Bel, descobrir quem realmente era a família do menino. E talvez, no meio dessa investigação, descobrisse algo que nem ele mesmo imaginava. Vovô Duda, o senhor acha que aquele homem vai voltar? Perguntou Bel com medo. Não sei, meu filho, mas se voltar, ele vai ter que me passar por cima primeiro. Eu não quero ir com ele. Eu quero ficar aqui para sempre. E vai ficar, meu filho. Vai ficar. Mas Duda não sabia que Fábio Andrade não era quem dizia ser e que tinha um interesse muito específico em Bel. Um interesse que envolvia uma herança que o menino nem sabia que existia. No dia seguinte, Duda não perdeu tempo. Pegou os poucos documentos que Bel tinha, uma certidão de nascimento meio amarelada e uma foto da mãe, e foi atrás de informações sobre a família do menino. Tinha uma coisa no fundo do coração dele que dizia que essa história toda do Fábio não estava certa. Começou pela igreja da cidade, onde o padre Benedito dos Santos guardava registros antigos de batizados e casamentos. O padre era um homem velho, que conhecia todas as famílias da região há mais de 40 anos. Padre Benedito, o senhor se lembra de uma moça chamada Carmen Dolores que morava aqui na cidade uns anos atrás? O padre ajeitou os óculos e pensou um pouco. Carmen Dolores. Carmen Dolores. Ah, sim. Era uma moça muito bonita, morena clara, tinha uns olhos azuis lindos, morava com a avó numa casinha perto do açude. E ela tinha família aqui? Que eu me lembre, não. A avó dela tinha vindo de outro lugar, nunca soube direito de onde. A menina engravidou muito nova, o pai da criança sumiu no mundo e depois de um tempo ela também foi embora, deixou o bebê com a avó. Duda sentiu o coração acelerar. Então Bel tinha ficado com a bisavó antes de ficar sozinho, e o que aconteceu com a avó da Carmen? Coitada, morreu uns 2 anos depois que a neta foi embora. O menino ficou sozinho, se virando como Deus dava entendimento. Padre, o senhor tem certeza que a Carmen não tinha parentes aqui na região? Absoluta. Eu mesmo cuidei do enterro da velha senhora e não apareceu ninguém da família. O menino ficou desamparado mesmo. Duda saiu da igreja mais desconfiado ainda do tal Fábio. Se Bel não tinha família na região, de onde tinha saído aquele homem? Resolveu investigar mais fundo. Foi até o cartório da cidade e pediu para ver os registros antigos. A escrivã, Dona Sônia dos Anjos,
Era uma mulher prestativa que conhecia Duda há anos. Dona Sônia, a senhora pode me ajudar a encontrar informações sobre a família de uma pessoa? Claro, seu Duda. De quem o senhor quer saber? Duda contou a história toda, de como tinha conhecido Bel, do homem que apareceu dizendo ser parente e de como estava tentando adotar o menino. Deixa eu ver aqui nos registros, disse Dona Sônia, mexendo nos arquivos antigos. Carmen Dolores. Aqui está. Carmen Dolores nasceu aqui mesmo, filha de Sandra Maria, que era filha de Dona Esperança Sebastião. Duda quase caiu da cadeira quando ouviu o sobrenome. Esperança Sebastião. Como assim? Esperança Sebastião. Por que, seu Duda? O senhor conhecia? O coração de Duda estava batendo tão forte que ele teve que se sentar. Sebastião era o sobrenome da família dele. Será que... Dona Sônia, a senhora tem mais informações sobre essa Esperança? Tenho sim. Ela era filha de Antônio Sebastião, que era irmão de... Deixa eu ver aqui. Irmão de Francisco Sebastião. Duda ficou branco que nem papel. Francisco Sebastião era o nome do pai dele. Dona Sônia, isso quer dizer que Bel é seu parente, seu Duda. Ele é seu sobrinho neto, neto do irmão do seu pai. A sala do cartório começou a rodar na frente dos olhos de Duda. Durante todos esses meses, ele tinha sentido uma conexão especial com Bel, uma familiaridade que não conseguia explicar. Agora tudo fazia sentido. Por isso a voz dele me lembrava tanto do meu neto, murmurou Duda com lágrimas nos olhos. Eles são da mesma família, o mesmo sangue. Dona Sônia ficou emocionada vendo a reação do fazendeiro. Seu Duda, isso significa que o senhor tem direito legal de ficar com o menino. Ele é da sua família de verdade. Duda saiu do cartório correndo. Precisava contar para Bel que eles eram família de sangue, que o menino não era só do coração, mas do sangue também. Quando chegou na fazenda, encontrou Bel no quintal, cantando baixinho enquanto dava milho para os pintinhos. O menino tinha uma habilidade incrível de se virar mesmo sendo cego. Já conhecia cada cantinho da propriedade. Bel, meu filho, vem cá. Tenho uma coisa muito importante para te contar. O menino largou o milho e correu na direção da voz do fazendeiro. Tropeçou um pouco, mas chegou nos braços de Duda. O que foi, vovô Duda? O senhor tá com a voz diferente. Senta aqui comigo, meu filho. O que eu vou te contar vai mudar tudo. Duda contou toda a descoberta, como tinham descoberto que eles eram família de verdade, que o bisavô de Bel era irmão do avô de Duda. Quer dizer que a gente é família de sangue mesmo, vovô? É sim, meu filho. Você é meu sobrinho neto. A gente é família de verdade. Bel ficou em silêncio por um tempo, processando a informação. Depois, começou a chorar, mas não era um choro triste. Era um choro de felicidade pura. Eu sempre soube, vovô. No fundo do coração, eu sempre soube que a gente era família. Por isso que eu me senti tão em casa aqui. Nesse momento chegou na fazenda uma caminhonete conhecida. Era Fábio Andrade, mas dessa vez ele não estava sozinho. Tinha trazido um advogado e 2 homens que pareciam capangas. Seu Duda, vim buscar o menino. Meu advogado aqui disse que o senhor não pode ficar com ele sem ser da família. Duda se levantou devagar, com Bel agarrado na sua camisa. Pois então vou te dar uma notícia, seu Fábio. Eu sou da família sim. Bel é meu sobrinho neto. O rosto de Fábio ficou vermelho de raiva. Isso é mentira. Vocês inventaram isso para ficar com o menino. Não é mentira, não. Tenho todos os documentos do cartório provando. E já que o senhor está aqui, que tal me explicar qual é o seu interesse real no Bel? Foi aí que o advogado de Fábio cochichou alguma coisa no ouvido dele e o homem ficou ainda mais nervoso. Escuta aqui, seu Duda. Esse menino tem direito a uma herança que vocês nem imaginam. A mãe dele tinha um seguro de vida que vale uma fortuna. Agora tudo ficou claro. Fábio não queria cuidar de Bel. Ele queria o dinheiro do seguro.
E onde estava esse seu interesse pela herança quando o menino passou 5 anos passando fome na rua? Perguntou Duda com a voz cheia de raiva. Eu não sabia que ele estava vivo. Só descobri agora. Pois fique sabendo de uma coisa, seu aproveitador. Qualquer herança que esse menino tenha vai ser usada para cuidar dele, para a educação dele, para o futuro dele. Não para encher o bolso de gente que nem se importa com ele. Fábio ficou furioso, mas o advogado dele puxou ele para lado e explicou que não tinham base legal nenhuma para reivindicar a guarda de Bel, já que Duda podia provar o parentesco. Isso não vai ficar assim, gritou Fábio, indo embora com os capangas, mas Duda não estava nem aí. Agora tinha certeza que ia conseguir adotar Bel oficialmente e que o menino ia ficar com ele para sempre. 2 semanas depois, chegou o dia da audiência na justiça. Duda estava nervoso, mas confiante. Tinha todos os documentos provando o parentesco. Tinha o laudo dos assistentes sociais, dizendo que a casa era adequada. Tinha tudo em ordem. O juiz, Dr. Henrique Cavalcante, era um homem sério, mas justo. Ele analisou todos os documentos e fez algumas perguntas para Duda e para Bel. Bel, você quer ficar com o seu Duda? Perguntou o juiz. Quero sim, seu doutor. Ele é meu vovô de verdade, cuida de mim com muito amor. E você, seu Duda, tem certeza que quer a responsabilidade de criar essa criança? Tenho sim, doutor. Não existe nada no mundo que eu queira mais. O juiz bateu o martelo. Defiro o pedido de adoção. A partir de agora, Bel Francisco Sebastião é oficialmente filho adotivo de Duda Sebastião. A emoção tomou conta da sala. Duda abraçou Bel com toda a força e os dois choraram de felicidade. Agora eram família oficialmente para o resto da vida. 3 meses depois, veio a cereja do bolo. Duda tinha juntado o dinheiro da cirurgia e Bel foi operado numa clínica especializada na capital. A operação foi um sucesso total. No dia que tiraram as bandagens dos olhos de Bel, Duda estava mais nervoso que o próprio menino. Vovô, eu tô com medo. E se não der certo? Vai dar certo sim, meu filho. E se não der, não faz diferença. Eu te amo do mesmo jeito. Quando o médico tirou a última bandagem, Bel piscou várias vezes e depois abriu os olhos devagar. Vovô. Vovô, eu tô enxergando! Gritou Bel pulando da cama. A primeira coisa que Bel viu na vida foram os olhos do seu vovô, cheios de lágrimas de felicidade. E foi a coisa mais bonita que ele podia ter visto. Vovô, o senhor é ainda mais bonito do que eu imaginava. Duda chorou como uma criança. Depois de 20 anos de solidão e tristeza, Deus tinha colocado na vida dele não só um neto para amar, mas um neto da própria família, que agora podia ver o mundo com os próprios olhos. Voltaram para a fazenda numa festa só. Bel não parava de falar sobre tudo o que estava vendo, as cores, as flores, os animais, a casa grande. Tudo era uma descoberta maravilhosa. Vovô, agora eu posso ver quando o senhor está sorrindo, e o senhor sorri o tempo todo. É porque você me fez feliz de novo, meu filho. Você trouxe alegria para minha vida. Naquela noite, sentados na varanda vendo as estrelas, agora Bel podia ver as estrelas de verdade, o menino fez uma pergunta. Vovô, o senhor acha que minha mãe está lá no céu feliz porque a gente se achou? Tenho certeza que sim, meu filho. Ela deve estar muito feliz vendo que você tem uma família que te ama. E seu netinho que morreu? O senhor acha que ele está feliz também? Duda olhou para o céu estrelado e sentiu uma paz no coração. Acho que sim, Bel. Acho que ele mandou você para mim, para eu não ficar sozinho. Bel se aconchegou no colo do vovô e ficou admirando as estrelas. Vovô, agora que eu posso enxergar, posso aprender a dirigir trator, a mexer com os bois, a fazer tudo que um neto de fazendeiro tem que saber? Claro que pode, meu filho. Vai aprender tudo. E quando crescer, essa fazenda vai ser sua. E eu vou continuar cantando na praça, se você quiser, sim. Mas agora você canta porque gosta, não porque precisa.
6 meses depois, a fazenda de Duda era outro lugar. A casa vivia cheia de música, de risada, de vida. Bel tinha se adaptado rapidamente à visão. Aprendia tudo com uma velocidade impressionante. O menino continuava cantando, mas agora era na igreja, no coral que ajudaram a formar. Ensinava outras crianças da cidade a cantar, e sempre que podia, contava a história de como um menino cego e um fazendeiro solitário se acharam e viraram família. Duda, que antes era conhecido como o homem mais atravessado da região, agora era chamado de Vovô Duda por todas as crianças da cidade. Tinha virado uma pessoa completamente diferente. Sorria, conversava com todo mundo, ajudava quem precisava. Uma tarde, enquanto Bel brincava no quintal com os pintinhos, Duda recebeu uma visita inesperada. Era Dona Débora Patrícia, a assistente social que tinha quase separado os dois. Seu Duda, vim aqui fazer uma visita de rotina, mas pelo que tô vendo, nem precisa de avaliação. Nunca vi uma criança tão feliz e bem cuidada. A gente se cuidamos mutuamente, Dona Débora. Ele me ensinou a viver de novo, e eu dei para ele a família que ele sempre quis. Vocês são um exemplo, seu Duda. Um exemplo de que família não é só sangue, é amor. Embora no caso de vocês, seja as duas coisas. Quando Dona Débora foi embora, Bel veio correndo e abraçou o vovô. Vovô, eu estava pensando, a gente devia fazer uma festa para comemorar 1 ano que a gente se achou. Que tipo de festa, meu filho? Uma festa grande, com todas as pessoas da cidade. Para agradecer a Deus e mostrar para todo mundo que família se constrói com amor. E foi assim que fizeram. Uma festa grande na fazenda, com todo mundo da cidade convidado. Bel cantou para todos, contou a história dele e do vovô, emocionou todo mundo. Naquela noite, quando a festa acabou e eles ficaram sozinhos na varanda, Bel fez a pergunta que Duda estava esperando há meses. Vovô, por que o senhor acha que Deus fez a gente se encontrar? Duda pensou um pouco antes de responder. Acho que Deus sabia que a gente precisava um do outro, meu filho. Você precisava de uma família, e eu precisava lembrar como é que se ama alguém de verdade. E agora a gente está completo, né, vovô? Agora a gente está completo, meu filho, completo e feliz. Bel olhou para o céu cheio de estrelas, pegou na mão do vovô e disse: Obrigado, vovô Duda, por me dar uma família, por me dar amor, por me ensinar que milagre existe mesmo. Obrigado você, meu filho, por me dar uma razão para viver de novo. E assim, embaixo do céu estrelado do interior, um menino que tinha perdido tudo e um homem que tinha desistido de tudo encontraram na música, no amor e na família o sentido da vida que procuravam há tanto tempo. A história do menino cantador e do fazendeiro atravessado virou lenda na região. Todo mundo que passava por ali sabia que milagre existe, que família se constrói com amor e que às vezes Deus usa as pessoas mais improváveis para fazer os milagres mais bonitos. E quando alguém perguntava para Duda qual tinha sido o dia mais feliz da vida dele, ele sempre respondia: o dia que eu parei para escutar um menino cego cantando na praça. Foi o dia que minha vida recomeçou.